teve um ponto que você falou que agora me veio na cabeça. Por exemplo, quando você faz essa saída do corpo, né? Que você tem uma sensação de morte, né? Digamos. E você falou que pode ser que você encontre alguém que da tua vida passada. Ou dessa. Assim, tipo, por exemplo, assim. Vou citar um exemplo mais simples para quem está em casa. Por exemplo, assim. Eu tenho essa experiência pós-morte, né? E nessa experiência, quando eu consigo atingir a experiência, eu vejo o meu falecido pai, por exemplo. Como que é definido isso, assim? Porque, tipo, se eu sair voando, beleza. Digamos assim, um exemplo, né? Se eu conseguir ter essa sensação e, tipo, um exemplo de voar, seria bacana. Mas acho que se eu visse meu pai, que já morreu, eu não sei qual seria a reação. Entendeu? Tipo, pô, meu pai morreu. Então, essa reação que eu não consigo entender. Tipo, como que você relativiza isso? Tipo, a religião é simples. É mais fácil de você entender, né? Na parte religiosa. Por exemplo, na cristã, não, né? Na religião cristã, não. Não, na porque kardecista, a cristã, né? Na kardecista. A cristã é você... A Bíblia diz que as pessoas vão morrer e vão aguardar até a vinda do Messias, né? Mas nessas experiências, como que é definido isso? Como que vocês encaram isso, que a pessoa chegou, teve a experiência pós-morte e encontrou uma pessoa que morreu? Como que vocês explicam isso? Explica pelo, assim, ó, qual que é primeiro a explicação e depois as reações, que são várias, né? Aí depende de cada pessoa. Explica pelo seguinte: quando a gente sai do corpo, você está usando um outro corpo mais sutil, que parece com esse, mas não é o corpo físico, né? Que ficou para trás. E você pode encontrar alguém ali que já morreu, que está usando só esse corpo mais permanentemente, assim. Não voltou para cá ainda, não renasceu aqui ainda, né? Sim. Então, na hora que a gente sai e encontra com essa pessoa, ela está usando o mesmo corpo que a gente está usando temporariamente. Ela vamos falar de uma maneira que não sei se vai ficar claro assim, né? Ela é a nossa condição no futuro. A pessoa que a gente encontra, por exemplo, eu fui lá, suponha que meu pai já faleceu. Eu saio do corpo e encontro meu pai. Eu vou encontrá-lo numa condição que vai ser a minha depois que eu morrer, depois que eu passar pelo descarte do corpo físico. Então, como eu vou reagir a isso, depende da pessoa. E a gente já viu relato de gente que encontrou fora do corpo, por exemplo, o marido que tinha falecido. Só que esse marido era uma pessoa mais antenada, assim, para essas condições. Ele estava lúcido do que tinha acontecido com ele. Porque tem muita gente que morre sem saber que morreu. A pessoa chega aqui, ela tem um ataque cardíaco, o que for, descartou o corpo, tá? E aí essa pessoa começa a se manifestar nessa condição extrafísica. Na hora que ela tá ali, às vezes a pessoa não percebe o que aconteceu com ela. Vocês assistiram um filme antigo pra caramba, tá? Que chama Amor Além da Vida? Eu assisti. Então, até o Ghost também, mais antigo ainda, né? O Ghost sim também. As pessoas, quando elas morrem ali no filme... Voltou. Opa, voltamos. Tivemos aí um tropeço, mas a gente tropeça, mas não cai. Mas voltou? Voltou, estamos ouvindo. Então, por exemplo, a gente estava falando do Bruce Willis, não é? No Sexto Sentido. Esse, pra mim, é um dos mais críticos. Desculpa quem não assistiu, mas nessa altura do campeonato, tem 40 anos quase o filme, dá pra falar, né? Mas ele não sabe que ele já tinha dessomado, descartado, morrido ali. Ele tá atuando como se ele fosse psicólogo, ajuda o menininho, e o menininho é que tá vendo o fantasma. Ele é o fantasma, né, do filme. Então, infelizmente, essa situação é mais comum do que a gente pensa. A pessoa morrer e não saber que morreu. Agora, quem tem lucidez disso, eu falei de um caso, né, que a gente escutou, que a esposa encontrou o marido, que era falecido, mas ele sabia o que estava acontecendo. E ela estudava esses contextos também. Então, foi muito positivo. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática,
tenha as suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.